Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Continuamos na nossa novena litúrgica em preparação à grande celebração do Natal do Senhor. Hoje nós temos mais uma conhecidíssima profecia messiânica. Acás, o rei, ele tinha sido assegurado pelo profeta Isaías que ele era o escolhido de Deus. Isaías tem consciência disso. Então é alguém que começa a tomar decisões que colocam em perigo o povo de Israel e a religião de Israel. Então, na sua insegurança, ele começa a ir contra Deus e o seu povo. Então o profeta chega para Acás e vai dizer assim: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Ou seja, para que você não tome uma decisão equivocada, peça um sinal do Senhor. Mas Acás, ele não quer pedir um sinal ao Senhor, e de fato ele vai dizer assim: não pedirei nem tentarei o Senhor. Mas é mentira isso. Ele não quer pedir para não ter que reconsiderar a sua decisão. E é por isso então que o profeta vai dizer: ouvi então vós, casa de Davi. Agora ele está falando não somente para o rei, mas para a casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. A palavra alma, que na nossa leitura vem traduzida por virgem, essa é a tradução que os cristãos adotaram desde o início para falar então da Virgem Maria. De fato, o profeta, o evangelista Mateus, ele vê o fato de Maria ficar grávida como a realização dessa promessa, dessa profecia. Mas essa palavra é em uma língua que é pobre, o hebraico é uma língua pobre, então alma pode ser traduzida também por jovem. Então, quando Acás ouve essa profecia, quando Isaías transmite, eles pensam na jovem esposa de Acás, que de fato vai conceber, vai dar à luz a um grande rei, Ezequias, e que Isaías mesmo vai ver este rei como a realização da profecia, que através deste rei o Senhor não abandona o seu povo. Contudo, meus caros, ao avaliar a sua história, o povo de Israel tinha uma certeza que Acás, que através dessa profecia ele vai ter um filho, Ezequias, mas que seja Acás como Ezequias, não realizaram a promessa de Deus. Eles eram ainda reis que não conseguiram fazer tudo aquilo que essa profecia promete. E então, a partir disso, se começa em Israel a esperar que essa profecia seria realizada somente com a chegada do Messias. E é por isso que Mateus lê na chegada de Jesus, do mistério da encarnação, a realização dessa profecia. Hoje, a nossa antífona da aclamação ao Evangelho é: ó chave de Davi, que abre as portas do reino eterno. Ó vinde e livrai do cárcere o preso, sentado nas trevas. Ó chave de Davi. Então é assim que é chamado o Salvador hoje. Ora, caríssimos, nós, no texto do Evangelho, nós nos encontramos com aquele momento que é o momento vocacional de Maria. No 6º mês, então 6 meses depois da anunciação feita a Zacarias, que com ela começa então no templo o Evangelho de Lucas. O anjo Gabriel quer dizer força de Deus. Então esses nomes que vão aparecendo hoje no Evangelho já mostra que é uma história nova que recomeça, uma história que inicia, uma história em que Deus mostra a sua força. Então é enviado a uma cidade chamada Nazaré. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. E ele era descendente de Davi. Essa informação é importante. Ele é descendente de Davi. Porque a pertença de Jesus à casa de Davi se dará pela participação de José nessa história. E o nome da virgem era Maria.
Maria quer dizer amada, senhora, dona. O anjo entrou e vai dizer: alegra-te, cheia de graça. Nós ouviremos na leitura de amanhã a profecia de Sofonias. E alegra-te é a expressão que o profeta vai usar para falar com a cidade de Jerusalém. Então, Maria é reconhecida como aquela nova Jerusalém, aquela que vai dizer sim a Deus no texto de hoje, no seu texto vocacional. Cheia de graça. Então, Maria, ela não é saudada com o nome Alegra-te Maria, mas Deus muda o nome dela para cheia de graça. E mudar o nome de uma pessoa é um sinal de uma vocação específica. Maria é chamada para mostrar a gratuidade de Deus. De certo que Maria é uma pessoa que é a toda santa mãe de Deus. Então, por isso podíamos pensar, merece então ser a mãe do Salvador. Mas ser a mãe do Salvador por graça. Então, é a cheia de graça. Mas ouvimos já tantas vezes esse texto que eu lhes chamo a atenção para nos atermos àquelas expressões que o anjo vai dizer a Maria. Não tenhas medo, Maria. Essa expressão que recorre tantas vezes na palavra de Deus, que encoraja alguém no momento de vocação, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Esta missão no Evangelho de Mateus é dada a José. É José que deve colocar o nome reconhecendo que é o filho e, portanto, pertence à descendência de Davi. Mas aqui é Maria que recebe esta missão. O texto vai evidenciar a virgindade de Maria e a não participação de José nesta concepção do Filho de Deus. A gratuidade, a graça de Deus. Nós, de anúncios de nascimento na Bíblia, de pessoas que a mãe é estéril, os pais ou são velhos, nós temos diversos. Então pensem em João Batista, pensem em Samuel e tantos outros. Mas agora a grandeza deste anúncio é que Maria é uma jovem e é uma virgem que permanece virgem e é virgem antes, durante e depois do parto. Então que é um milagre muito maior, é uma coisa inaudita. Então que a virgindade se torna, e vejam bem que a virgindade de Israel para nós é uma graça por causa da história de Maria. Então nós admiramos a virgindade, mas para Israel a virgindade era uma desgraça. Era ter a impossibilidade de ser mãe, de colaborar com o crescimento da humanidade, era uma vergonha. Quando no Antigo Testamento vai dizer assim, a Virgem Filha de Sião, não é um elogio à cidade de Jerusalém, é para dizer que disso aqui não saiu nada, não tem nada. Então, isso é um modo de dizer que essa pessoa é tão pobre que nem sequer um filho teve. Mas que Maria dá um ressignificado à virgindade, porque é uma consagração para o reino de Deus. Ele será grande, se começa a apresentação do menino. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele será descendente de Davi e vai ocupar o trono. Essas são expressões para dizer, este é o Messias. Essa criança que nasce é o Messias. Ele reinará para sempre sobre descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Continua o anjo, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esta é a profissão de fé que atesta Lucas, a comunidade primitiva, de que este é o Filho de Deus. Que vai dizer assim, o poder do Altíssimo, ele cobre o Messias, mas a sombra era a nuvem que acompanhava a Arca da Aliança. Então, que era a presença de Deus, do Espírito de Deus, a nuvem que te cobrirá, Maria, com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. E vai dar um sinal. Isabel, tua parenta, concebeu. E já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então, é a expressão que nós encontramos na Bíblia em outros momentos. Para Deus nada é impossível. Ou seja, tenha fé, acredite, e eu te dou um sinal. Isabel já foi alcançada pela graça de Deus.
E Maria vai dizer, ela foi chamada para ser mãe e vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós esses dias eu insistia com vocês que Maria é o modelo para nós. E qual é o modelo de Maria? Responde o próprio Senhor Jesus. É aquela que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. E é por isso que ela se torna a mãe no seu corpo. Maria vai dizer: eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Celebrar este tempo de Natal é também nos dispormos a escutar a palavra de Deus, a obedecermos a palavra de Deus, para que nós deixemos que ela frutifique em nós e para que nós nos tornemos mãe, irmão e irmã de Jesus. Porque ele mesmo vai dizer, quem escuta a minha palavra e a põe em prática se torna minha mãe, meu irmão e minha irmã. Nós continuamos nessa semana a escutar os grandes textos proféticos que animaram a esperança do povo de Israel, as profecias messiânicas. E, além da aclamação ao Evangelho, lhe chamo também a atenção para a oração, que é, na liturgia aquela mais elaborada, a primeira oração da coleta, que diz assim: Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu vosso verbo inefável, e como habitação da divindade foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei que, a seu exemplo, abracemos humildemente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia, preparem-se bem, com uma dimensão de espiritualidade, de reflexão da palavra de Deus, tendo tempo de oração, procurem os sacramentos, procurem se preparar sacramentalmente também para celebrar o Natal e procurem ter uma dimensão de solidariedade, de amor. Nós devemos ser impulsionados pelo exemplo do santo e recordam sempre aquilo que São Francisco desejava, que ninguém tivesse fome quando nasce o Senhor. Que todos, animais e homens, todos pudessem ter o que comer. E assim ele saía, cuidando dos pobres, cuidando dos animais, libertando aqueles que estavam aprisionados, para que todos vivessem a liberdade e a saciedade, porque é Natal do Senhor. Um bom dia a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.